Ela carregava uma bandeja de medicamentos em frente ao consultório do diretor da casa de repouso quando ouviu a voz do marido. Ela é só uma cuidadora, fácil de enganar. O que ouviu em seguida quase a fez derrubar a bandeja. Bem-vindos. Aqui é o Léo, do canal Recanto das Histórias, com mais uma nova história para vocês. Antes de começarmos, escrevam nos comentários de onde estão nos assistindo. Esperamos que gostem da história de hoje. Irina caminhava pelo longo corredor da casa de repouso Recanto Sereno, segurando uma bandeja de plástico com a porção matinal de medicamentos. 3 copinhos brancos, cada um com um comprimido, rotulados com sua própria letra, número do quarto, nome, horário de administração. Ao longo dos anos de trabalho, ela havia transformado esse ritual em algo automático, mas jamais se permitiu confundir um único comprimido sequer. O corredor cheirava a linóleo recém-lavado e levemente ao mingau do refeitório, que já estava sendo distribuído pelos quartos. De trás da porta do 203 vinha o som da televisão. Dona Antônia assistia ao programa matinal sobre saúde e depois passava o dia inteiro recontando a todos quais alimentos causavam câncer. Do 205 exalava cheiro de valeriana. E no fim do corredor, depois da curva, no quarto do canto com janela voltada para uma velha mangueira, esperava Dona Rosa. A casa de repouso. Recanto Sereno já foi considerada um lugar decente. Um prédio de 2 andares de um antigo sanatório, cercado por grades de metal, terreno com bancos e canteiros que no verão eram plantados com margaridas. No site ainda havia fotos com cortinas brancas e enfermeiras sorridentes. Embora as cortinas tivessem amarelado há muito tempo e as enfermeiras mudassem a cada 3 meses. Salário baixo, carga grande, chefia só vinha. Ficavam ali apenas as que não tinham para onde ir, ou as que, como Irina, haviam se apegado às suas pacientes e já não conseguiam abandoná-las. Irina trabalhava ali havia 9 anos. Chegou com 32, depois que uma pequena clínica particular onde era auxiliar de enfermagem fechou as portas. Procurava algo temporário enquanto não aparecia uma vaga melhor. Mas o temporário foi se estendendo, tomando forma de hábitos, rostos, histórias. Cada dia começava da mesma forma. Acorda às 5h30, ônibus por meia cidade, troca de roupa no vestiário, ronda pelos quartos, medicamentos, pressão, café da manhã, injeções, curativos, conversas, depois almoço, hora do descanso, medicamentos de novo, jantar, ronda noturna. E assim em círculo, sem folgas a cada semana, porque a substituta, Larissa, adoecia constantemente e a direção não tinha pressa em encontrar uma substituta. O trabalho era pesado, não tanto fisicamente quanto emocionalmente. Os idosos na casa de repouso não eram apenas pacientes. Eram pessoas que os filhos haviam trazido ali, prometendo visitar toda semana, e depois sumido por meses. Eram ex-engenheiros, professoras, médicos, que um dia trataram, ensinaram, construíram, e agora ficavam sentados nas janelas esperando que alguém entrasse. Muitos eram magoados, fechados, desconfiados. Alguns choravam à noite, e Irina ouvia isso através das paredes finas quando ficava de plantão noturno. Ela havia aprendido a não confortar com palavras vazias, mas simplesmente estar por perto. Trazer água, ajustar o travesseiro, sentar em silêncio até a pessoa se acalmar. Isso não era registrado em relatório nenhum e não era remunerado de forma alguma. Mas era exatamente por isso que ela era valorizada por quem morava ali. De todas, Irina se apegou mais a Dona Rosa. Ela havia chegado à casa de repouso 6 anos atrás, após uma fratura no colo do fêmur. Quase não lhe restavam parentes, sobrinhos distantes lá no interior, que ligavam a cada 6 meses e a cada vez prometiam vir, mas nunca chegavam de fato. Dona Rosa andava com bengala, devagar, mas recusava teimosamente a cadeira de rodas. Baixinha, miúda, com cabelos brancos e curtos e um olhar que fazia as auxiliares mais novas evitarem ficar perto por 1 minuto a mais. Ela não gostava quando a tratavam como criança, não tolerava pena e tinha o hábito de dizer tudo diretamente, sem rodeios. Para as cuidadoras novas,
ela geralmente organizava uma espécie de prova. Fazia perguntas incômodas, recusava ajuda, resmungava de tudo. A maioria, depois disso, tentava não aparecer mais do que o necessário. Com Irina, foi diferente. Logo no primeiro mês, Dona Rosa se recusou a tomar os comprimidos noturnos e declarou que eles lhe causavam tontura. A cuidadora anterior deu de ombros e foi embora. Irina não foi. Ela sentou ao lado, pegou a bula do medicamento, leu em voz alta e perguntou depois de qual comprimido exatamente começava a tontura. Descobriu-se que o problema não era o remédio, mas o fato de Dona Rosa tomá-lo com o estômago vazio, porque o jantar na casa de repouso era servido cedo demais, e às 9 da noite ela já estava com fome. Irina passou a trazer a ela à noite um pequeno sanduíche com manteiga e metade de uma banana, e o problema desapareceu. A partir daquela noite, Dona Rosa começou a deixar Irina se aproximar mais. Em 6 anos entre elas, se formou algo difícil de descrever com uma só palavra: não amizade. A diferença de idade era grande demais. Não parentesco. Elas não eram de família, nem mesmo se conheciam antes da casa de repouso. Algo mais próximo de um reconhecimento mútuo. Dona Rosa via que Irina não apenas trazia comprimidos, mas entendia por que estava ali. E Irina via que por trás do resmungo e das palavras espinhosas se escondia uma mulher que havia sido forte a vida toda e que agora temia mais do que tudo se tornar um fardo. Irina conhecia todos os seus hábitos. Chá apenas preto, forte, com meia colher de açúcar e um pedaço de limão, que devia ser colocado não na xícara, mas no pires, para que Dona Rosa decidisse sozinha a hora de adicioná-lo. À noite, colocara o travesseiro um pouco mais alto, porque Dona Rosa tinha os pés inchados e dormia melhor meio reclinada. De manhã, não entrar com saudações animadas, mas pousar o medicamento em silêncio na mesinha e aguardar até ela mesma falar. Às quintas-feiras, contar o que havia acontecido na novela exibida à tarde, porque Dona Rosa fingia que não assistia, mas sempre ouvia o resumo com interesse. Esses pequenos detalhes não estavam registrados em ficha médica nenhuma, mas eram exatamente eles que tornavam a vida de Dona Rosa na casa de repouso suportável. Para Irina, Dona Rosa havia deixado de ser apenas uma paciente há muito tempo. Quando Irina tinha dor de cabeça, Dona Rosa a mandava sentar, trazia dos seus estoques pastilhas de hortelã e dizia que era bobagem fazer de herói com a cara amarela. Quando Irina chegava depois de uma briga com o marido e tentava sorrir, Dona Rosa a olhava por cima dos óculos em silêncio tão expressivo que Irina sozinha começava a contar o que havia acontecido. Dona Rosa nunca a lamentava em voz alta, não suspirava nem se lamentava. Mas depois dessas conversas, Irina por algum motivo se sentia mais leve, como se alguém tivesse tirado de seus ombros um fardo que ela nem havia percebido. Em casa, tudo era diferente. O marido de Irina, Paulo, não apenas não valorizava o trabalho dela, ele se envergonhava dele. Quando conhecidos perguntavam o que a esposa fazia, ele respondia vagamente, na área médica. Se pressionassem, franzia o senho e mudava de assunto. Na frente de Irina, podia dizer diretamente: "Você carrega comprimidos alheios e escuta queixas de velho. Isso não é carreira, é servidão." Paulo trabalhava no setor jurídico de uma construtora. Seu cargo não era dos mais altos. Na prática, ele elaborava documentos, preparava contratos e alinhava papéis com subcontratadas. Mas falava de si mesmo como se coordenasse um setor inteiro. Gostava de ternos caros, comprava-os parcelado e passava sozinho pela manhã, alinhando cuidadosamente as vinhas nas calças. Engraxava os sapatos até brilharem. Usava relógio grande, de pulseira larga, não de ouro, mas que de longe parecia. Era importante para ele causar impressão, e a causava em todos, exceto nos que o conheciam de perto. Com Irina, ele se conheceu 11 anos atrás, no aniversário de uma amiga em comum. Paulo era diferente naquela época, ou parecia diferente. Falava bem, olhava com atenção, sabia escutar.
Irina, que após o divórcio dos pais e alguns anos de solidão havia se desacostumado com a atenção masculina, pareceu-lhe que finalmente havia ao seu lado uma pessoa que a enxergava. Casaram-se 1 ano e meio depois. A princípio viveram bem, tranquilamente, sem grandes brigas. Mas aos poucos, Paulo começou a mudar. Ou melhor, começou a se revelar o Paulo que sempre esteve lá dentro, mas sabia se esconder. Passou a comentar tudo o que Irina fazia. Não rudemente, mas como que em passant, nas entrelinhas. Você realmente acha que essa blusa te cai bem? Não te parece que para essa conversa você não tem argumentos suficientes? Mas você entende que nisso eu entendo melhor do que você. Cada frase separada parecia uma besteira, mas ao longo dos anos dessas besteiras cresceu um muro, por trás do qual Irina parou de confiar em sua própria opinião. Certa vez, há uns 4 anos, ela chegou em casa com os olhos brilhando. Havia pensado o dia todo em uma ideia e finalmente resolveu contar a Paulo. Queria abrir um pequeno serviço de cuidado para idosos solitários. Não uma casa de repouso, nem um hospital. Algo caseiro, íntimo, com poucos quartos, uma cozinha pequena e um jardim. Um lugar onde os velhinhos não sentissem medo. Ela entendia que não seria rápido, que precisaria de dinheiro, documentos, licenças, mas queria pelo menos começar a descobrir o que era necessário, conversar com alguém que entendesse do assunto. Paulo ouviu sem interromper. Depois cuidadosamente depositou o garfo no prato. Limpou os lábios com o guardanapo e disse: Ira, não faça as pessoas rirem. Com sua formação e sua personalidade, o máximo é ser cuidadora e não se meter onde são necessários cérebro e conexões. Você nem um plano de negócios conseguiria escrever, quanto mais negociar com alguém sério. Disse isso com calma, sem raiva, quase com carinho, como se fala com uma criança que quer ser astronauta. E esse tom era pior do que um grito, porque contra um grito se pode indignar, mas contra uma condescendência carinhosa não há como argumentar. Irina ficou em silêncio, recolheu a mesa, lavou a louça e foi dormir. Nunca mais falou da sua ideia, mas o sonho não foi a lugar nenhum. Ele apenas se aprofundou como uma semente que não brotou, mas também não morreu. No dia em que tudo começou, nada indicava mudanças. Uma manhã comum, uma ronda comum. Irina buscou os copinhos preparados na sala de procedimentos, conferiu os rótulos, colocou na bandeja, passou pelo refeitório, onde 2 auxiliares em voz baixa discutiam que o salário seria atrasado de novo. Dobrou para o corredor da esquerda, que levava ao consultório do diretor clínico e depois aos quartos do canto. Perto do consultório ela sempre passava depressa. O diretor Vitor Andrade era uma pessoa de quem Irina procurava se manter afastada. Baixinho, gordo, com voz suave e o hábito de olhar ligeiramente ao lado do interlocutor. Nunca levantava a voz, nunca era grosseiro, mas sua polidez causava desconforto por alguma razão, como a de um médico que sorri antes de comunicar um diagnóstico ruim. Entre o pessoal circulavam conversas discretas de que o Recanto Sereno não era tão simples quanto parecia, que circulava dinheiro considerável, que a fundação vinculada à casa de repouso não existia por filantropia. Mas as conversas continuavam sendo conversas. Ninguém sabia nada ao certo, e havia poucos dispostos a se indispor com a direção. Naquele momento, a porta do consultório estava entreaberta. Não escancarada, apenas 1 palmo. Irina teria passado adiante se não fosse a voz do marido. Ela parou tão abruptamente que a água no copinho balançou e o comprimido quase caiu na bandeja. Paulo não trabalhava na casa de repouso. Ele não tinha nada a fazer ali. Irina prestou atenção, ainda sem entender por quê. Por instinto, como se presta atenção a uma conversa da qual ressoa uma voz conhecida. Ela é apenas uma cuidadora. Fácil de convencer, disse Paulo. Irina sentiu os dedos se fecharem nas bordas da bandeja. O primeiro pensamento foi estranho. Ele está falando de mim. O segundo, não. Pode ser de qualquer pessoa. O terceiro não chegou a se formar porque Paulo continuou.
e na frase seguinte soou o nome de Dona Rosa. Irina parou de respirar. Ela ficou parada no corredor, com o ombro encostado na parede, a bandeja nas mãos, ouvindo seu marido explicar o plano ao diretor. A voz de Paulo era profissional, segura, aquela com que ele geralmente falava ao telefone com colegas quando queria demonstrar que controlava a situação. Dona Rosa confia apenas em Irina, dizia ele. Portanto, Irina é a chave. Era preciso dar a ela uma pasta com documentos, explicar que era apenas um consentimento padrão para cuidado ampliado, melhores condições, transferência para quarto individual. Dona Rosa assinaria sem olhar, porque confia em Irina. Vítor Andrade fazia perguntas em voz baixa, e Paulo respondia com calma, quase alegremente. O contrato já estava pronto. Por cima ficava o consentimento real para serviços médicos. Nem precisava ser assinado. Era para disfarce. Embaixo estava o documento pelo qual a casa de Dona Rosa passava para a fundação vinculada à casa de repouso, a mesma fundação ligada à construtora de Paulo. A casa de Dona Rosa ficava quase no centro da cidade, uma antiga casa de alvenaria com jardim e terreno amplo. Uma terra onde construtores há muito queriam erguer um novo complexo residencial. Dona Rosa se recusava a vender. Dizia que aquela casa era a memória do marido, dos pais, de toda a sua vida. Depois de sua morte, queria deixá-la como um pequeno asilo para mulheres idosas e solitárias, sem para onde ir. Mas Paulo e o diretor encontraram um modo de contornar sua vontade. As mãos de Irina ficaram frias. A bandeja nos dedos tornou-se estranha, pesada, como se não fosse plástico, mas pedra. Ela queria empurrar a porta, entrar, gritar, dizer a Paulo na cara que ele era um miserável, que Dona Rosa não era um papel com assinatura, mas uma pessoa de verdade. Queria bater nele, virar a mesa, quebrar aquela voz macia e satisfeita do diretor. Mas não se moveu. Ficou parada, escutando, com um único pensamento martelando na cabeça. Eles acham que eu não vou entender. Acham que vou simplesmente trazer e entregar como trago o medicamento. Porque sou apenas uma cuidadora. Paulo, do outro lado da porta, riu de algo que Vítor Andrade disse, baixinho, com ar profissional, como se ri de uma boa piada em uma reunião. Irina se desprendeu da parede, endireitou a bandeja e seguiu pelo corredor. Seus passos eram regulares, as costas eretas. Nenhuma das auxiliares que passavam por ali teria notado nada de incomum. Uma cuidadora comum carregando medicamentos comuns. Irina chegou ao quarto de Dona Rosa. Empurrou a porta e entrou. O quarto cheirava a gotas de menta e levemente a livros velhos, que Dona Rosa guardava no parapeito da janela. Na mesinha de cabeceira havia uma xícara com chá frio. Ao lado, os óculos num estojo surrado. Dona Rosa estava sentada na poltrona junto à janela, a bengala encostada no apoio de braço. No colo, um jornal que ela não estava lendo, apenas segurando. Irina pousou a bandeja na mesinha. As mãos tremiam, e ela as escondeu atrás das costas para Dona Rosa não perceber. Mas Dona Rosa percebeu outra coisa. Levantou a cabeça, olhou para Irina por cima dos óculos e ficou alguns segundos em silêncio. Depois disse baixinho, sem entonação de pergunta. Você está com uma cara como se não tivesse me trazido medicamento, mas uma sentença. Irina quis sorrir e dizer que estava tudo bem. Quis brincar, mudar de assunto, mas não conseguiu. Sentou-se na beira da cama, em frente a Dona Rosa, entrelaçou os dedos e começou a contar. Falava de modo atropelado, confuso, pulando de um assunto para outro, e ela mesma ficava com raiva de si por não conseguir organizar as palavras. A voz de Paulo atrás da porta entreaberta, a palavra cuidadora, o nome de Dona Rosa, os documentos, a fundação, a casa, a construtora, tudo isso saía dela como de uma caixa virada, misturado, em desordem. Irina esperava que Dona Rosa empalidecesse, agarrasse o coração, pedisse ajuda. Esperava lágrimas, confusão, medo, mas nada disso aconteceu. Dona Rosa ouvia em silêncio. O jornal deslizou dos joelhos ao chão, mas ela nem olhou para baixo.
Quando Irina se calou, Dona Rosa lentamente alcançou a bengala. Apertou o cabo até os nós dos dedos ficarem brancos e sorriu, de um jeito amargo, não exatamente triste, mas peculiar. Como sorriem as pessoas quando se confirma aquilo de que suspeitavam há muito, mas não queriam acreditar. Então finalmente chegaram, disse ela em voz baixa. Depois ficou quieta e acrescentou. Achei que tivessem paciência para esperar eu morrer sozinha, mas vejo que estão com pressa. Irina ficou desconcertada. Esperava qualquer coisa, menos essa calma. Dona Rosa, a senhora não entendeu, disse ela rapidamente. Eles querem usar a mim para empurrar papéis para a senhora. Meu marido e o diretor, eles já planejaram tudo. Isso eu entendi perfeitamente, a interrompeu Dona Rosa. Sente-se direito e não se agite. Me dê um minuto para pensar. Irina ficou em silêncio. O quarto estava quieto. Apenas a mangueira farfalhava lá fora e de algum lugar distante no corredor chiava o carrinho do almoço. Dona Rosa olhava pela janela e Irina de repente notou como o rosto dela havia mudado. Um minuto atrás, era uma mulher idosa na poltrona, cansada, levemente curvada. Agora parecia que alguém havia acendido uma luz por dentro. O olhar tornou-se agudo, concentrado, como o de quem está habituado a tomar decisões. Irinha, começou Dona Rosa, e a voz era outra, não aquela com que costumava resmungar com as auxiliares ou pedir para trocar de canal. Vou te contar uma coisa. Já devia ter contado há muito tempo, mas fui adiando. Não queria te envolver. Ela ficou quieta, reunindo os pensamentos, depois falou de forma regular, precisa, sem palavras desnecessárias. Rosa Vitória Machado, antes de se aposentar, havia trabalhado 40 anos como tabeliã. Começou muito jovem num cartório de bairro, onde havia uma máquina de escrever e um tinteiro sobre a mesa, e a fila de clientes se estendia até a escada. Depois veio o Colégio Notarial Municipal, a prática privada, os complexos casos de herança, contratos, procurações, testamentos. Ela havia visto tantas histórias humanas por trás daquela mesa que dariam para 10 romances. Viu filhos dividirem apartamentos de pais recém-falecidos antes mesmo de terminar o velório. Viu maridos transferirem bens para amantes às costas das esposas. Viu assinaturas falsificadas, testamentos substituídos, pressão sobre idosos. Ela conhecia de cor como funcionavam esses esquemas, porque havia passado a vida na linha de frente, onde a lei se encontra com a ganância humana. Irina ouvia, com a sensação de estar vendo pela primeira vez alguém que conhecia. A Dona Rosa, que havia 6 anos estava sentada naquela poltrona, resmungando sobre a papa, brigando pelo controle remoto da televisão e pedindo um chá mais forte. Essa mesma Dona Rosa revelava-se uma pessoa completamente diferente do que parecia. Eu desconfiava de Vitor Andrade há muito tempo, continuou Dona Rosa. Lembra da Dona Cláudia do quarto 108? Uma mulher quieta, nunca brigava com ninguém, ficava sempre fazendo aquelas toalhinhas de crochê dela. Tinha um apartamento de 2 cômodos na avenida. Os filhos não visitavam, os netos nem ligavam. 6 meses depois de ela chegar aqui, o apartamento de repente apareceu registrado em nome de alguma fundação. A Dona Cláudia foi transferida para o bloco dos fundos, para um quarto coletivo, e 3 meses depois, ela morreu. Silenciosamente, sem alarde. Todo mundo achou que era a idade. Dona Rosa fez uma pausa. E antes da Dona Cláudia houve o seu Sebastião do quarto 210, ex-professor, morava sozinho, sem parentes, uma casa no interior, com terreno, também foi para a fundação. Depois disso pararam de levá-lo para passear, colocaram-no na alimentação coletiva, cortaram os medicamentos. Ele aguentou 1 ano e meio. Eu ainda andava melhor naquela época. Passava para vê-lo, trazia frutas do refeitório. Ele mesmo me contava que havia assinado alguns papéis, mas não se lembrava quais. Dizia que o médico havia explicado que era para o seu próprio bem. Tentei perguntar mais detalhes, mas ele já se confundia, se repetia, e depois se foi. Dona Rosa virou-se para Irina e olhou nos seus olhos. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde chegariam até mim.
A minha casa é tentadora demais. Só não sabia por quem viriam. Agora sei. Pelo seu marido e por você. Irina sentiu tudo se contrair por dentro. Não de medo, de vergonha. Paulo, seu marido, o homem com quem ela dormia na mesma cama, pretendia usar a confiança dela como uma chave, e não para qualquer coisa pequena, para roubar de uma mulher idosa a única coisa que lhe restava. Dona Rosa, disse Irina baixinho, não farei isso. Recuso. Vou dizer a Paulo que não farei. Não, a interrompeu Dona Rosa. Você não vai recusar. Vai fazer exatamente o que eles pedem. Irina fixou os olhos nela sem entender. Pense, Dona Rosa inclinou-se para a frente e bateu com a bengala no chão, como fazia sempre quando queria que a escutassem com atenção. Se você recusar agora, eles vão encontrar outro caminho. Vão enfiar os papéis por meio de outra pessoa, vão falsificar a minha assinatura, ou simplesmente esperarão alguns meses e tentarão de novo. E não teremos nada além das suas palavras. Você estava atrás da porta e ouviu. Isso não é prova. Eles dirão que você entendeu errado, que você tem motivos pessoais, que é apenas uma esposa ciumenta. Irina ficou em silêncio. Dona Rosa tinha razão, e essa razão tornava tudo ainda mais pesado. Mas se você concordar e me trouxer esses documentos, teremos nas mãos o que nunca tive em 6 anos. Um papel. O próprio papel deles, com as assinaturas deles, com as condições deles. Não é uma suspeita, não é uma suposição. É prova material do que fazem com as pessoas nesse lugar. Dona Rosa se calou e recostou na poltrona. O rosto estava cansado, mas os olhos brilhavam. Irina estava sentada na beira da cama e sentia que dentro dela brigavam 2 vozes. Uma dizia, fuja, contra você estão o marido, o diretor, a construtora, pessoas com dinheiro e conexões. Você é cuidadora, não tem com o que lutar, não tem nada para opor a eles. A segunda voz ficava em silêncio, mas dentro dela vivia aquele sonho. A pequena casa para idosos solitários, um lugar onde não haveria medo. E essa casa não era uma abstração. Ficava no centro da cidade, velha, de alvenaria, com jardim e mangueiras, e queriam tomá-la de uma mulher que havia 6 anos era para a Irina mais próxima do que a própria família. Tenho medo, disse Irina, honestamente. É certo ter medo, respondeu Dona Rosa. Só um tolo não tem medo quando está diante de pessoas que têm dinheiro e cargos. Mas você não é boba, Irinha. É que há muito tempo ficaram te convencendo de que você é ninguém. Irina ergueu a cabeça. Essas palavras atravessaram-na como uma corrente elétrica, ditas sem dramatismo, com a voz quieta de uma mulher idosa na poltrona. Mas elas acertaram onde não acertaram nem as tentativas das amigas de animá-la, nem seus próprios pensamentos noturnos. Ficaram te convencendo de que você é ninguém. Era isso. Era exatamente isso o que Paulo havia feito durante todos esses anos. Não gritava, não batia, não trancava, apenas metódica, dia após dia, gentilmente lhe explicava que ela não era inteligente o suficiente, não era instruída o suficiente, não era importante o suficiente para ter opinião própria, sonho próprio, voz própria. E ela havia acreditado, carregava essa convicção como se carrega uma velha cicatriz. Havia se acostumado e parado de notar. Tudo bem, disse Irina. Vou fazer como a senhora disser. Dona Rosa assentiu e alcançou a xícara de chá frio. Tomou um gole, fez uma careta pelo frio. Irina automaticamente se levantou, pegou a xícara e caminhou até a chaleira elétrica que ficava na prateleira perto da porta. Movimentos familiares que acalmavam. Água, botão, espera, colher de açúcar, rodela de limão no pires. E mais, disse Dona Rosa enquanto Irina preparava o chá. Não vá de jeito nenhum se trair em casa, nem com o olhar, nem com uma palavra. Paulo não deve suspeitar de nada. Para ele você deve continuar sendo quem ele acha que é. Uma cuidadora fácil de convencer, disse Irina, e em sua voz soou pela primeira vez algo novo. Não mágoa, não raiva, algo firme, calmo, parecido com uma decisão. À noite,
Irina voltou para casa às 7h30. No corredor do prédio cheirava a jantar de alguém. No patamar do terceiro andar havia um carrinho de bebê que os vizinhos de jeito nenhum conseguiam guardar. Irina abriu a porta e de imediato sentiu que algo estava diferente. No corredor havia luz acesa, da cozinha vinha cheiro de café, e na cabide estava o paletó de Paulo. Normalmente ele voltava mais tarde do que ela. Ela descalçou os sapatos, pendurou o casaco e foi até a cozinha. Paulo estava sentado à mesa. À sua frente havia uma xícara de café e uma caixa branca de confeitaria. Um bolo, o preferido de Irina. Ele havia comprado numa confeitaria perto de casa, onde ela às vezes entrava depois do turno, mas nunca comprava, porque Paulo achava que gastar com doce era bobagem. Resolvi te dar uma surpresa, disse ele e sorriu. Um sorriso suave, caloroso, quase genuíno. Quase. Irina conhecia aquele sorriso. Ele aparecia quando Paulo precisava de algo. Há muito tempo, nos primeiros anos, Irina o tomava por amor, depois por hábito. Agora ela o via por inteiro, e isso ao mesmo tempo doía e dava uma estranha leveza, como costuma acontecer quando se para de se iludir. Obrigada, disse Irina, sentou-se em frente e alcançou a caixa. Que bonito. Faz tempo que não comíamos um assim. Está vendo? Paulo abriu os braços. E você diz que eu não sei dar surpresas. Ela não havia dito isso, mas não discutiu. Cortou o bolo, colocou um pedaço para ele e um para si. A chaleira apitou. Irina levantou, preparou o chá, tirou as xícaras, a dele com a alça quebrada que ele se recusava a trocar, e a sua, branca com girassóis azuis. Movimentos comuns. Noite comum. Mas por dentro, tudo vibrava como uma corda esticada. Paulo comia o bolo, contava algo sobre um colega que derrubara café no teclado, ria da própria piada. Irina assentia, sorria nas horas certas, servia o chá. Depois ele se calou, afastou o prato e falou com outro tom. Sério, solícito, aquele que ela um dia havia tomado por cuidado. Olha, Ira, começou ele, girando a colher nos dedos. Fiquei sabendo de uma coisa pelo trabalho. A casa de repouso onde você trabalha tem um programa de melhoria das condições para os hóspedes. Algo como um pacote individual, quarto individual, alimentação ampliada, procedimentos extras. Sei que você se preocupa com sua dona Rosa. Então para ela também dá para fazer. Só que ela é teimosa, você sabe. Não confia em ninguém, mas em você confia. Ele dizia isso tranquilamente, olhando nos olhos dela, e Irina via claramente como ele escolhia cada palavra com cuidado. Não documentos. Programa. Não assinatura. Fazer o cadastro. Não fundação. Melhoria das condições. Cada frase estava embrulhada em cuidado, como um comprimido em casca de açúcar. Vai precisar só de levar os papéis para ela e explicar o que é o quê. Nada complicado. Você sabe como conversar com ela. É só dizer que é para o bem dela. Irina abaixou os olhos para a xícara. O chá estava quente. A fumaça subia, e ela ficou olhando para essa fumaça para não olhar para Paulo. Precisava ganhar alguns segundos para a voz não tremer. Não sei, disse ela baixinho. Ela é mesmo teimosa. Se desconfiar de alguma coisa, sou eu que vou levar a culpa. Ela pode até parar de me deixar entrar. Paulo sacudiu a cabeça e em seus olhos apareceu uma leve irritação. Rápida por uma fração de segundo, mas Irina a captou, como sempre captava. Ira. Ele se inclinou para a frente e cobriu a mão dela com a sua. A palma era seca e quente. Isso é uma chance para você também, aliás. A direção da casa de repouso prometeu uma gratificação para quem ajudar no cadastro. Dinheiro de verdade, não as migalhas que você recebe por turno. Pense bem. Quanto tempo ainda vai ficar mal das contas? Você é uma mulher inteligente. É só ser um pouco mais prática às vezes. Mulher inteligente. Só isso. Pelo elogio, pela pressão suave, pelo lembrete do dinheiro que sempre faltava. Irina conhecia essa técnica de cor. Primeiro elogiar, depois mostrar o problema, depois oferecer a solução e fingir que era escolha dela.
Antes, ela caía nisso. Hoje ouvia e pensava em Dona Rosa sentada na poltrona junto à janela, apertando a bengala, esperando. Tudo bem, disse Irina. Vou tentar. Paulo recostou na cadeira e pelo rosto dele passou uma onda de alívio que ele rapidamente escondeu por trás de um sorriso. Isso sim. Amanhã trago os documentos. Nada demais. 2 papéis, assinatura, data. Você nem precisa ler com atenção. É só levar e dizer que é procedimento padrão. Você nem precisa ler com atenção. Ele disse isso com a mesma naturalidade com que se diz: não esqueça de apagar a luz, ou compra pão no caminho. E dentro desse não precisa, cabia tudo o que Paulo pensava dela. Ela era os braços que carregavam a bandeja, a voz que diria as palavras certas, o rosto em que a velhinha confiava. Um instrumento, não uma pessoa. Irina recolheu a mesa, lavou a louça, limpou a bancada. Paulo foi para a sala ver as notícias. Ela ficou na pia, olhou para o próprio reflexo na janela escura e pensou: amanhã. Amanhã ele vai trazer a pasta e tudo vai começar. À noite, não conseguiu dormir. Ficou deitada do seu lado da cama, ouvindo a respiração regular de Paulo, olhando para o teto. Lá fora zumbiam carros. Os vizinhos de cima tinham um bebê que chorou e depois ficou quieto. Irina passava pela cabeça tudo o que Dona Rosa havia dito e o que Paulo havia dito, e tentava entender quando exatamente sua vida havia se tornado assim, quando havia parado de discutir, de querer, de acreditar que podia mudar alguma coisa. Havia sido uma manhã específica, uma conversa específica, ou foi acontecendo tão devagar que ela não percebeu quando, um dia, acordou e descobriu que de si mesma quase nada havia sobrado. De manhã, Paulo saiu mais cedo do que de costume. Irina ouviu-o passar o ferro na roupa no corredor. Ouviu o clique do trinco. Na mesa da cozinha havia uma pasta, azul escura de plástico, com uma janelinha transparente na capa. Dentro da janelinha, o papel branquejava com o logotipo da casa de repouso Recanto Sereno. Irina abriu a pasta. Por cima, uma folha com o título Consentimento para pacote ampliado de serviços médicos. Papel comum, formulário padrão. Nada de suspeito. Irina virou a página. Por baixo havia um segundo documento. Uma procuração, impressa em fonte pequena em 2 páginas. E depois da procuração, um contrato. Ela leu devagar, percorrendo as linhas com o dedo. E a cada linha o frio por dentro ficava mais denso. Contrato de transferência do direito de disposição de imóvel em favor da Fundação Beneficente Esperança Viva, junto à Casa de Repouso Recanto Sereno. Endereço do imóvel. O endereço da casa de Dona Rosa. Assinatura do outorgante. Uma linha em branco com a anotação Machado R.V. Data. A de hoje. Irina fechou a pasta. As mãos não tremiam mais. Colocou a pasta na bolsa. Vestiu o casaco e saiu de casa. Chegou à casa de repouso no começo das 9. Trocou de roupa no vestiário, pegou a bandeja com os medicamentos matinais e seguiu pelo corredor, como fazia todos os dias. Passou pelo refeitório, passou pelo consultório do diretor. Porta fechada, silêncio. Passou pelo 203, de onde já vinha o barulho da televisão de Dona Antônia. Mais adiante pelo corredor, depois da curva, em direção ao quarto do canto com a mangueira na janela. Dona Rosa esperava. Estava sentada não na poltrona, mas na cama, já arrumada e penteada com a bengala na mão, como se fosse sair para algum lugar. Na mesinha havia chá fresco, o que significava que a auxiliar já havia passado. "Trouxe?" perguntou Dona Rosa em vez de cumprimento. Irina silenciosamente tirou a pasta da bolsa e a colocou na cama. Dona Rosa colocou os óculos, não os do estojo surrado, mas outros, de armação escura e sóbria, que Irina nunca havia visto. Tirou-os da gaveta debaixo da mesinha, e Irina pensou que provavelmente eram os óculos de trabalho de uma vida anterior, quando Dona Rosa ficava sentada à mesa do cartório e lia 20 documentos por dia. Dona Rosa abriu a pasta e começou a ler. Lia devagar, com atenção, percorrendo as linhas com o dedo,
exatamente como havia feito Irina 1 hora atrás. Mas se Irina havia lido com horror, Dona Rosa lia com atenção profissional, parando nas formulações, voltando a determinados trechos, resmungando em alguns pontos. Irina ficou sentada ao lado, esperando. Lá fora, o vento balançava a mangueira. Uma joaninha andava pelo vidro, e havia tanto silêncio que se ouvia o farfalhar das páginas sob os dedos de Dona Rosa. Por fim, Dona Rosa fechou a pasta, tirou os óculos e os pôs na mesinha. Bem redigido, disse ela. Seu marido pode ser um canalha, mas como jurista é competente. Uma pessoa comum leria e não notaria nada. O consentimento na frente é a fachada. Nem precisa de assinatura, só está lá para disfarce. Já a procuração é uma peça esperta. Por ela, eu estaria transferindo à fundação o direito de administrar a casa em meu nome. E o contrato é formulário padrão, mas com uma pequena armadilha no 5º parágrafo. Vê aqui, em caso de impossibilidade de presença pessoal do outorgante, todos os atos são realizados pelo representante da fundação. Isso significa que depois de assinar, nem preciso comparecer em lugar nenhum. Eles mesmos cuidam de tudo, e depois nem poderia contestar. A assinatura é minha, afinal. Irina ouvia e sentia o medo que a havia tomado desde a véspera começar a recuar. Não porque o perigo tivesse diminuído, não. Tudo continuava igualmente sério. Mas ao seu lado havia uma pessoa que entendia o que estava acontecendo, não no nível das emoções, mas no nível dos parágrafos, das formulações e das brechas jurídicas. Dona Rosa conhecia aquela linguagem como se conhece a língua materna, com fluência sem dicionário. Agora eles mesmos nos deram a arma, disse Dona Rosa e bateu o dedo na pasta. Esses documentos não são apenas papéis, são prova de intenção. Eles prepararam um contrato específico para uma casa específica, de uma pessoa específica, com data, com os dados da fundação, com a assinatura do diretor. Se a isso se somarem pelo menos um caso parecido, isso já é um sistema. E eu sei que houve casos. Dona Rosa fez uma pausa, depois olhou para Irina. Preciso entrar em contato com uma pessoa. Teresa Serrano. Trabalhamos juntas 30 anos atrás, no cartório de bairro. Depois ela foi para a Câmara Estadual, eu fui para a prática privada, mas nunca nos perdemos. Já está aposentada há muito tempo, mas a cabeça dela funciona melhor do que a de muitos jovens, e nela confio como em mim mesma. Acha o telefone dela para mim, está anotado na minha agendinha, na mesinha debaixo dos guardanapos. Irina encontrou uma velha agenda telefônica, gasta, com indicador alfabético na lateral, do tipo que se vendia nos anos 90. Na letra T, encontrou a anotação, Teresa S. Um número anotado em letra arredondada e cuidadosa. E mais, Irinha, acrescentou Dona Rosa, preciso que você pense, lembre-se. Talvez algum parente de ex-hóspedes tenha vindo, chegado, perguntado algo. Talvez alguém tenha reclamado que o apartamento da vovó ou do vovô sumiu. Esse tipo de pessoa geralmente existe. Só não sabe a quem recorrer e com o tempo desiste. Se encontrarmos pelo menos uma, não será mais o meu caso. Será um processo. Irina pensou e de repente se lembrou. Cerca de 1 ano e meio atrás, havia vindo à casa de repouso uma mulher de uns 50 anos, de sobretudo cinza, com uma pasta de documentos. Ela perguntava sobre a mãe, que havia morado ali antes e que, segundo diziam, antes de morrer, havia transferido seu apartamento para uma fundação. A mulher estava confusa, furiosa e, ao mesmo tempo, impotente. Encaminharam-na ao diretor e 10 minutos depois, ela saiu do consultório vermelha, com lágrimas nos olhos. Irina estava parada no corredor e ouviu a mulher dizer ao telefone: "Eles dizem que mamãe assinou tudo voluntariamente, mas eu sei que ela nunca faria isso." Irina contou isso a Dona Rosa. Ela assentiu, como se tivesse ouvido exatamente o que esperava. "Encontre-a. Nome, telefone, qualquer coisa. Na recepção deve haver registros de visitas no caderno de entrada. Não chame atenção, só olhe e anote." Irina assentiu. Ela de repente percebeu que pela primeira vez em muitos anos
lhe haviam dado uma tarefa com sentido real. Não leva os comprimidos, não lava o chão, não diz para a velhinha assinar. Uma tarefa verdadeira, da qual algo dependia. E não para Paulo, não para o diretor, para Dona Rosa, para Dona Cláudia, a quem não era mais possível ajudar, para seu Sebastião, para aquela mulher de sobretudo cinza e para todos os que haviam sido enganados entre aquelas paredes. Ela se levantou, pegou a bandeja com os medicamentos que havia ficado na mesinha e foi em direção à porta. "Irina", chamou Dona Rosa. Ela se virou. "Seja cuidadosa e não se apresse. Temos tempo. Eles acham que tudo está saindo como planejado. Que continuem achando." Irina assentiu e saiu para o corredor. A porta se fechou com suavidade e o corredor voltou a ficar vazio. Só o cheiro de linóleo, a voz distante da televisão e os passos de uma cuidadora carregando medicamentos que pela primeira vez em muito tempo sabia para onde ia. A busca durou 3 dias. Irina agiu com cautela, como pedira Dona Rosa, sem pressa, sem perguntas desnecessárias, sem chamar a atenção. No primeiro dia, depois da ronda noturna, ficou na recepção sob o pretexto de verificar a escala de plantões. O caderno de visitas estava no balcão, grosso, de capa plástica com páginas surradas. Irina o folheou fingindo procurar um registro do próprio turno, mas, na verdade, buscava uma data de aproximadamente 1 ano e meio atrás. Demorou para encontrar. O registro era breve. Pereira. Visita ao hóspede Pereira E.M. Quarto, FEM 14. Data. Assinatura do segurança. Horário de entrada e saída. Pereira. Irina guardou o nome na memória e fechou o caderno. No segundo dia entrou no arquivo, uma sala pequena no fim do primeiro andar, onde ficavam as fichas antigas dos hóspedes. Formalmente, só enfermeiras e a administração tinham acesso, mas a porta fechava com um ferrolho simples e a chave havia se perdido há muito tempo. Irina encontrou a ficha de Pereira Eunice Maria. Quarto, 114, deu entrada 3 anos atrás. Diagnóstico: demência em fase inicial, doenças crônicas, mobilidade reduzida. No campo contato constava Natália Pereira, filha, e um número de telefone. No campo de alta, uma data e a anotação transferida para bloco B, quarto coletivo. E 4 meses depois da transferência, mais um registro, o último. Faleceu. Corpo entregue aos familiares. Irina copiou o número de telefone num pedaço de papel, recolocou a ficha no lugar e saiu do arquivo. As mãos estavam tranquilas, mas por dentro crescia uma raiva pesada, surda, não quente, não a que empurra a gritar e bater o punho na mesa, mas fria, uniforme, que clareia a cabeça. À noite, quando Paulo foi tomar banho, ela ligou. Natália Pereira atendeu depois do 5º toque. A voz estava desconfiada, cansada, como respondem pessoas que há muito deixaram de esperar boas notícias. "Natália Pereira, a senhora não me conhece", disse Irina baixinho, pressionando o telefone ao ouvido e escutando o barulho da água no banheiro. "Trabalho como cuidadora na casa de repouso Recanto Sereno. Quero conversar com a senhora sobre sua mãe." Do outro lado houve silêncio. Depois Natália disse com a voz rouca: "Eu já fui lá. Me disseram que mamãe assinou tudo ela mesma, que estava em plena capacidade. Não consegui provar nada. O advogado disse que não havia chances." "Eu sei", respondeu Irina, "mas agora estão tentando fazer o mesmo com outra mulher. E temos documentos. Preciso da sua ajuda." Natália ficou em silêncio por uns 20 segundos. Depois disse: "Venha amanhã. Moro perto do mercado, prédio com cerca azul, segundo hall. Tenho todos os papéis guardados, nunca joguei fora nada." No terceiro dia, depois do turno, Irina foi até a casa de Natália. Ela morava num antigo prédio de 5 andares, num apartamento de 2 cômodos que cheirava a gato e a remédio. Na mesa da cozinha, coberta com uma toalha quadriculada, Natália espalhou uma pasta com documentos. Suas mãos tremiam quando tirava as folhas. Não de velhice, de emoção. Ali estava tudo.
uma cópia do contrato pelo qual o apartamento de Eunice Maria Pereira havia sido transferido para a Fundação Esperança Viva, a procuração com a assinatura da mãe, o termo de entrega. E mais 3 cartas que Natália havia enviado ao Ministério Público, cada uma com carimbo, e a resposta padrão. Após verificação, não foram constatadas irregularidades. Fiquei batendo em portas por 6 meses, dizia Natália, sentada em frente a Irina, segurando a xícara de chá com as 2 mãos. Fui ao Ministério Público, à polícia, até conseguir audiência com um vereador. Todos diziam a mesma coisa. A assinatura não é necessário reconhecimento em cartório. Não há motivo para a abertura de inquérito. E mamãe já havia morrido nessa época, e não havia a quem perguntar. Natália enxugou os olhos com o dorso da mão e acrescentou mais baixo. É que eu sabia que ela nunca faria isso. Ela me guardava esse apartamento. A vida inteira guardou, dizia. Isso é para você, Natália, depois de mim. E, de repente, uma fundação qualquer, uma filantropia. Mamãe nem sabia o que era fundação filantrópica. Ela contava o centavo da aposentadoria. Irina levou as cópias dos documentos. Natália as entregou sem hesitar. Havia esperado aquele telefonema por 1 ano e meio, sem saber. À noite, Irina levou tudo a Dona Rosa. Ela espalhou os papéis na cama, ao lado da pasta de Paulo, e ficou longo tempo alternando o olhar de um contrato para outro. Depois tirou os óculos e disse: a mesma fundação, a mesma formulação no 5º parágrafo. O mesmo tabelião autenticando as cópias. Vê este carimbo? Não é coincidência. É uma esteira. A essa altura, Teresa Serrano já havia estado na casa de repouso. Chegou durante o dia. Apresentou-se como parente distante de Dona Rosa, trouxe frutas numa sacola e um pote de doce. O segurança a registrou no caderno e a deixou passar sem perguntas. Ela ficou 2 horas na companhia de Dona Rosa, examinou os documentos, fez a Irina algumas perguntas, curtas, precisas, profissionais. Depois foi embora e voltou no dia seguinte com um advogado jovem, a quem apresentou como sobrinho de uma amiga, mas competente. O advogado examinou os papéis, fotografou cada página e disse que para uma denúncia ao Ministério Público aquilo era suficiente. Mas faltava uma coisa: a confirmação de que Irina havia recebido os documentos especificamente para enganar Dona Rosa. Ou seja, era preciso registrar o momento em que o diretor ou Paulo dissessem em voz alta que os papéis não eram o que pareciam. Então a assinatura precisa acontecer, disse Dona Rosa. Que marquem a reunião. Estarei lá e sentarei à mesa. O que vem depois nós veremos. A reunião foi marcada para a sexta-feira. Paulo avisou Irina disso com toda a naturalidade durante o jantar, entre um comentário sobre o trânsito na rodovia e uma pergunta sobre se havia iogurte na geladeira. Disse que às 2 horas era preciso levar Dona Rosa ao consultório do diretor. Que haveria papéis, tudo estava preparado, levaria 10 minutos. Fica só com ela para ela não se agitar. Você sabe fazer isso, sorrir, dar um tapinha na mão, dizer que está tudo bem. Você faz isso melhor do que ninguém, disse como um elogio. Irina assentiu e foi lavar a louça. Na sexta-feira, faltando 5 minutos para as 2, Irina levou Dona Rosa de cadeira de rodas ao consultório do diretor. Dona Rosa insistiu na cadeira, embora conseguisse andar sozinha. Disse que era melhor aparecerem como uma velhinha fraca, mais convincente. Ela estava vestida com um vestido escuro, os óculos de armação sóbria no bolso. Na mão a bengala, que na cadeira de rodas não era necessária, mas Dona Rosa a segurava como de costume, com firmeza, as articulações brancas. No consultório já esperavam. O diretor Vitor Andrade estava sentado atrás de sua mesa. Diante dele ficava aquela mesma pasta azul escura com a janelinha transparente. Ao lado, um copo d'água e uma caneta. Paulo estava de pé junto à janela, com as mãos atrás das costas. O terno era novo, cinza escuro com uma risca fina, aquele mesmo que havia comprado no mês anterior e que, como sabia Irina, ainda não estava totalmente pago. No rosto, um sorriso calmo e seguro de quem acha que o negócio já está fechado. Irina empurrou a cadeira até a mesa.
Dona Rosa ficou sentada ereta com as mãos no colo, olhando para a frente. Parecia cansada. Ombros levemente caídos, movimentos lentos. De fora, uma mulher idosa para quem cada dia pesa. Dona Rosa, começou Vítor Andrade com aquela voz suave que sempre dava arrepios em Irina. Obrigado por concordar em vir. Preparamos para a senhora um pequeno pacote de documentos. Na prática, é uma simples formalidade para o cadastro de melhores condições de estadia. Quarto individual, alimentação ampliada, procedimentos extras. Queríamos propor isso à senhora há muito tempo. A senhora é nossa hóspede mais estimada. Ele falava com fluidez, como se recitasse sem pressa, com pausas nos lugares certos. Empurrou a pasta na direção de Dona Rosa, abriu na primeira página, onde ficava o consentimento para serviços médicos. Paulo se afastou da janela e ficou ao lado de Irina. Inclinou-se ao ouvido dela e sussurrou. Diz para ela que está tudo bem. Ela confia em você. Diz que você verificou e está tudo certo. Irina virou a cabeça e olhou para o marido. Pela primeira vez em 11 anos, olhava para ele sem medo, sem o desejo habitual de desviar o olhar, sem tentar adivinhar o que ele queria ouvir. Ela via seu rosto, autoconfiante, barbeado, cheirando a perfume caro, e não sentia nada, nem mágoa, nem raiva, nem pena. Apenas um vazio no lugar onde antes havia algo que ela chamava de amor. Ela deu um passo em direção à mesa. Vítor Andrade estendeu a caneta. Dona Rosa estava sentada imóvel, esperando. Irina pegou a pasta, mas não a entregou a Dona Rosa. Em vez disso, virou a primeira folha, o consentimento para serviços médicos, e abriu a segunda, onde começava a procuração. Depois virou mais uma vez, no contrato de transferência da casa, e disse em voz alta com uma voz uniforme que a surpreendeu a ela mesma. Dona Rosa, esses não são documentos para cuidado ampliado. É um contrato pelo qual sua casa passa para a fundação da Casa de Repouso, e uma procuração pela qual tudo será regularizado sem a sua participação. O consultório ficou em silêncio, tão silencioso que se ouvia um carro passando lá fora e, em algum lugar no corredor, uma porta batendo. Vítor Andrade saltou de trás da mesa. O rosto ficou manchado de vermelho. A voz suave se partiu, tornou-se esganiçada. O que é que você está dizendo? Você tem noção do que está falando? Você é cuidadora? Não tem nada a ver com os documentos. Você nem sabe lê-los. Paulo empalideceu. Por um segundo no rosto dele apareceu algo parecido com desorientação, mas ele rapidamente se recompôs, sorriu, ajeitou a gravata e disse com aquele tom condescendente que Irina conhecia de cor. Vítor, não ligue para isso. Ela não entende nada de documentos. É só uma cuidadora, ficou nervosa. Acontece. Foi então que Dona Rosa ergueu a cabeça. Devagar, como se cada movimento lhe custasse esforço, tirou do bolso os óculos de armação escura, colocou-os e endireitou-se na cadeira de rodas. Os ombros se abriram, o queixo se ergueu e diante deles estava uma pessoa completamente diferente. Não uma hóspede idosa, mas alguém habituado a ser escutado. Rosa Vitória Machado, disse ela com clareza, olhando para Paulo. Tabeliã, 41 anos de atuação. Li seus documentos da primeira à última linha. E o quinto parágrafo da procuração também li, aquele onde o senhor tão habilmente escondeu a transferência de todos os direitos à fundação. Um trabalho cuidadoso, jovem. Pena que o senhor tenha escolhido aplicá-lo contra alguém que passou a vida inteira fazendo exatamente a mesma coisa. Paulo abriu a boca, mas não chegou a dizer nada. A porta do consultório se abriu e entraram 3 pessoas. Teresa Serrano num sobretudo escuro e sóbrio, o advogado com uma pasta debaixo do braço, e Natália Pereira, que ao ver o diretor apertou os lábios e empalideceu, mas não recuou. Teresa Serrano silenciosamente colocou sobre a mesa cópias dos documentos do caso de Eunice Maria Pereira. O advogado tirou da pasta fotografias dos contratos, uma tabela comparativa das formulações e uma lista de hóspedes cujos imóveis haviam passado à Fundação Esperança Viva nos últimos 5 anos. Natália Pereira
colocou ao lado suas 3 cartas ao Ministério Público com as recusas. Dona Rosa olhou para Paulo. Ele estava encostado no parapeito da janela, e o rosto dele estava tão cinzento quanto o reboco das paredes da casa de repouso. O senhor não perdeu porque os papéis estavam mal feitos, disse Dona Rosa. Os papéis estavam bons. O senhor perdeu porque decidiu que a pessoa com a bandeja de medicamentos não vê nem entende nada. Ela viu tudo, desde o primeiro dia. A investigação começou 4 dias depois. À casa de repouso chegaram pessoas do Ministério Público, 2 homens de roupas civis e uma mulher com uma pasta, que falava baixo, mas de um modo que até Vítor Andrade não se atrevia a interromper. O diretor foi afastado no mesmo dia. Saiu do consultório com uma caixa de papelão, onde ficavam um abajur, uma moldura com algum certificado e uma caneca com a inscrição Melhor Médico. O segurança o acompanhou até o portão e trancou o postigo. Nenhum funcionário saiu para se despedir. A Fundação Esperança Viva começou a ser desmontada pelos documentos. Descobriu-se que em 5 anos haviam passado por ela imóveis de 7 hóspedes solitários, apartamentos, sítios, garagens. Tudo pelo mesmo esquema: consentimento para cuidado ampliado por cima, procuração e contrato de transferência por baixo. As assinaturas eram dadas no consultório do diretor, frequentemente na presença do próprio Vítor Andrade, que a cada vez dizia as mesmas palavras sobre simples formalidade. Após a assinatura, as pessoas eram transferidas para o bloco dos fundos, onde os quartos tinham 4 camas, as janelas davam para o muro e os funcionários apareciam uma vez ao dia. Paulo tentou se safar. Primeiro dizia que apenas cumpria ordens da empresa, que não sabia dos detalhes, que lhe pediram para preparar um pacote padrão de documentos. Mas a correspondência no e-mail corporativo mostrou outra coisa. Foi Paulo quem conduziu o negócio da casa de Dona Rosa do começo ao fim. Foi ele quem encontrou a conexão com o diretor. Foi ele quem propôs usar Irina. E numa das cartas à direção da construtora, ele escreveu claramente que esperava uma comissão sobre a venda do terreno após a demolição da casa, uma soma que Irina sequer conseguia imaginar. Em casa. Na última noite antes de Irina ir embora, Paulo gritou, não de modo controlado e profissional como de costume, mas de verdade, perdendo a voz, batendo o punho na mesa, dizendo que ela havia destruído sua carreira, seu futuro, sua vida, que sem ele ela não era nada, que cuidadora sempre seria cuidadora, que haveria de se arrepender, que rastejaria de volta, que iria implorar. Irina estava no corredor com a bolsa pronta. Na bolsa havia pouca coisa: documentos, uma muda de roupa, o carregador do celular, uma fotografia antiga da mãe e uma caixinha com brincos que Dona Rosa lhe havia dado no último aniversário. Irina ouvia Paulo e esperava ele terminar. Não de medo, porque queria escutar até o fim. Queria ter certeza de que não havia se enganado, que o homem diante dela, com o rosto deformado, gritando que ela não era nada, era de fato o Paulo verdadeiro, aquele que ela havia tentado não enxergar durante 11 anos. Quando ele se calou, sem fôlego, Irina vestiu o casaco, pegou a bolsa e saiu. A porta fechou com suavidade, sem bater. No patamar estava o mesmo carrinho de bebê dos vizinhos. Irina o contornou e desceu a escada. Dona Rosa se recusou a ficar na casa de repouso no mesmo dia em que o diretor foi afastado. Irina a ajudou a juntar as coisas: pouca roupa, óculos em 2 caixas, a agendinha, uma pilha de jornais e o pote de doce que nunca havia sido aberto. Chamaram um táxi e foram para a casa pela qual havia sido toda aquela luta. A casa as recebeu com silêncio e cheiro de madeira velha. Dona Rosa não estava lá havia quase 6 anos, desde que após a fratura a haviam levado para a casa de repouso. Irina abriu as janelas. Deixou entrar a luz. Nos cômodos havia móveis cobertos por lençóis. Nos parapeitos, uma espessa camada de poeira. No jardim, a buganvília havia crescido demais e as mangueiras estavam abandonadas. Mas as paredes eram firmes, o telhado estava inteiro.
E na cozinha ainda havia as cortinas que Dona Rosa havia colocado havia 20 anos, desbotadas, com florzinhas miúdas. Dona Rosa percorreu os cômodos apoiada na bengala, tocando as paredes, parando nas janelas. No quarto, ficou longo tempo diante de uma velha cômoda, sobre a qual, sob um vidro, havia uma fotografia do marido, um homem sério de camisa xadrez e olhos gentis. Depois, se virou para Irina e disse: "Limpa aqui e coloca a água para o chá. Estamos em casa." Combinaram que Irina ficaria lá enquanto durava a investigação, para ajudar a colocar tudo em ordem e cuidar de Dona Rosa. Mas passou uma semana, depois outra, e ambas perceberam que ninguém tinha intenção de se mudar. Irina ocupou um pequeno quarto no segundo andar, o antigo quarto de hóspedes com janela para o jardim. Trouxe seus pertences do apartamento, couberam em 2 bolsas, viviam de maneira calorosa e simples. Irina preparava para Dona Rosa aveia de manhã, não de pacotinho, mas verdadeira, no leite, com uma pitada de canela como ela gostava. De manhã, Dona Rosa descia até a cozinha, sentava-se na velha mesa redonda, onde costumava tomar café da manhã com o marido, e esperava enquanto Irina preparava o chá. Compraram xícaras novas no mercado, onde vendia uma mulher falante com dentes de ouro. Dona Rosa escolheu uma com um gato pintado e disse que o gato se parecia com Vítor Andrade, só que mais bonito. Irina pegou uma branca com girassóis azuis, quase igual àquela que havia ficado no apartamento de Paulo. Elas discutiam sobre notícias, comentavam as novelas que assistiam à noite na sala. Dona Rosa resmungava que os atores de hoje não sabem atuar, e Irina ria e dizia que Dona Rosa era exigente demais. No jardim, Irina podou a buganvília, recolheu as mangas caídas, consertou o portão que rangia tão alto que se ouvia da rua. Nas noites, Dona Rosa ensinava Irina. Não formalmente, sem livros nem cadernos, mas como se ensina na vida. Entre o chá e o jantar, entre uma conversa sobre o tempo e uma discussão sobre os preços no mercado. Ensinava a ler documentos, a encontrar cláusulas ocultas nos contratos, a não ter medo de funcionários e a falar com firmeza olhando nos olhos, mesmo quando se quer desviar o olhar. 3 meses depois, Dona Rosa regularizou a casa como havia sonhado durante tantos anos. Não para os sobrinhos que nunca tinham chegado, não para a fundação de quem havia se salvado por pouco. Metade da casa seria um pequeno abrigo de acolhimento temporário para mulheres idosas e solitárias, aquelas que haviam sido enganadas, despejadas, abandonadas, que não tinham mais família nem teto, um lugar onde não haveria medo, o mesmo lugar com que Irina havia sonhado um dia e sobre o qual Paulo havia dito que ela não teria nem cérebro nem conexões para realizar. A outra metade ficou como moradia, a casa delas duas. Dona Rosa pediu a Irina que administrasse o abrigo. Ela estava sentada na mesa redonda da cozinha, girava uma colher entre os dedos e ficou em silêncio. Depois disse baixinho que tinha medo, que não conseguiria. Dona Rosa estendeu a mão por cima da mesa e cobriu a palma de Irina com a sua, seca, quente, com as veias salientes. Irinha, você carregou vidas alheias durante muitos anos, todo dia, sem folgas, sem gratidão. Com uma casa você vai dar conta, porque casa não é paredes nem documentos. Casa é quando alguém espera você com uma xícara de chá e não tem medo de que você vá embora. Paulo perdeu o emprego. A construtora se distanciou dele já na primeira semana. Perdeu a reputação nos meios profissionais. A história se espalhou rapidamente. Perdeu a esposa. Irina entrou com o divórcio 1 mês depois, e Paulo não contestou. O diretor perdeu o cargo e tornou-se réu em processo criminal. A casa de repouso passou para a nova direção. E Irina, no primeiro dia de trabalho, vestiu um terno sóbrio, barato, comprado numa loja comum, mas que assentava nela como se fosse feito sob medida. Pendurou na porta uma placa que ela e Dona Rosa haviam escolhido juntas. Casa da Rosa, abrigo de acolhimento temporário. Atendeu o primeiro telefonema, registrou a primeira solicitação, abriu a porta para a primeira mulher que estava no degrau com uma mala e um rosto desorientado. À noite,
Irina atravessou o corredor da parte de trabalho para a moradia. Tirou os sapatos, deixou-os junto ao portal. Dona Rosa estava sentada na poltrona junto à janela da sala. No colo, um jornal. Ao lado, a bengala. Lá fora, o jardim escurecia e as velhas mangueiras ficavam quietas, como ficavam ali havia 10, 20 anos. Irina cobriu as pernas de Dona Rosa com uma manta, colocou na mesinha uma xícara de chá, preto, forte, meia colher de açúcar, rodela de limão no pires. Dona Rosa a olhou por cima dos óculos e disse: "Então, netinha, conta como foi o primeiro dia." Irina sentou ao lado e começou a contar. Lá fora escurecia, o jardim sussurrava no vento. Da cozinha vinha cheiro de bolo de maçã que Irina havia colocado no forno antes de sair. 2 mulheres estavam sentadas na casa velha, tomando chá e conversando, não como cuidadora e paciente, não como conhecidas da casa de repouso, mas como família. Aquela que não se escolhe pelo sangue e não se formaliza em documentos, mas que se encontra com o coração, num corredor com uma bandeja de medicamentos, num quarto com uma mangueira na janela. No exato momento em que alguém decide que você não é nada, e você pela primeira vez decide que isso não é verdade. Obrigado por terem escutado esta história. Aqui é o Léo, do canal Recanto das Histórias. Escrevam nos comentários o que acharam da história. Se gostaram, se inscrevam no canal e deixem seu like. Para vocês é um gesto simples, mas para nós faz toda a diferença.